Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Pessoal, me confirma, por favor, se vocês estão me escutando bem. Tem um chatzinho aí no lado do aplicativo. Só, por favor, me confirme se estão me escutando. Olá, olá, bom dia, bom dia. Me escutam? Olá, pessoal, bom dia. Me escutam? Ok. Bom, vamos iniciar dentro de alguns minutinhos. Vamos esperar mais uns 5 minutinhos aí para esperar o pessoal se conectar e a gente já começa, tá? Bom, pessoal, vamos lá. Mais uma vez, bom dia a todos. Meu nome é Christopher Soeiro, eu sou consultor de soluções da Bizage. A ideia é mostrar para vocês aqui nessa uma hora o, o, nosso, o, nosso, o nosso produto, Bizage Modeler colaborativo, né? Acho que muitos de vocês já conhecem o Bizage Modeler, e a ideia é mostrar para vocês as funcionalidades do colaborativo, né? Você pode fazer mais um montão de coisa. Para aqueles que estão acostumados com o Visage Modeler, né? A ideia é mostrar as funcionalidades do colaborativo, tá? Eu vou fazer uma apresentação. Primeiro eu vou fazer uma apresentação para contextualizar todo mundo do que é, das funcionalidades que a gente vai ver na ferramenta, e depois a gente passa para ferramenta, para apresentação aí ao vivo da ferramenta, ok? É, tem aí do lado de vocês uma seção para perguntas, né? E fiquem à vontade de fazer umas perguntas, e no finalzinho da apresentação eu pego essas perguntas e respondo para vocês, ok? Então vamos lá. Me escutam bem? Tudo certo?
Vocês têm uma sessão. Ok, vamos lá. Perfeito. Então vamos lá. Bom, pessoal, o que é o serviço colaborativo do Modeler, né? Para aqueles que já utilizam o Modeler aí para modelar seus processos, documentar seus processos, fazer simulações de processos, né? A ideia é você conseguir trabalhar de forma colaborativa. Claro que quando você está trabalhando na modelagem dos seus processos, documentação, você faz isso em equipe, né? E a ideia é mostrar todas as vantagens de utilizar esse serviço, tá? Bom, então, quais são os serviços? Quais são os benefícios de utilizar esse serviço, né? É você ter acesso global aos modelos, né, aos seus modelos e a documentação associada de qualquer lugar, em qualquer momento, de qualquer dispositivo. Você ter rápidos resultados, obter rápidos resultados, né? A sua equipe vai estar sempre aí, vai ter sempre aí o acesso aos modelos mais recentes, né? Hoje o que acontece é se você utiliza o Visage Modeler convencional, você precisa guardar esse arquivo no seu computador, enviar, se você quiser compartilhar isso aqui, precisa enviar por e-mail para uma pessoa, né? Ou você pode, por exemplo, na empresa, guardar esse arquivo num diretório de rede, e isso vai ficar compartilhado com as pessoas, né? Então, a ideia desse serviço é trazer essas funcionalidades que ajudam nessa colaboração. O que mais? Otimização do tempo, né? Já que você elimina a prática de compartilhar os modelos em departamentos, né? Ou como eu estava explicando, estimula o trabalho colaborativo nas áreas de negócio, né? E porque toda a equipe pode trabalhar nos modelos de uma forma simultânea e também garante a governança e o cumprimento da gestão dos processos. Então, muitas pessoas buscam também toda essa parte de governança e cumprimento dos processos, né? Porque vai ter um repositório centralizado, né? Então todos os colaboradores vão ter acesso a esse repositório, tá? O que mais? Bom, existem aí dois perfis para vocês entenderem, tá? Existe um perfil do colaborador e existe o perfil do editor, tá? Como é que funciona isso aí? O editor, ele trabalha com o Visage Modeler, aquele que vocês conhecem. Eles usam a mesma ferramenta, tá? Então, com o Visage Modeler, né, o editor, o que ele faz? Ele cria o modelo, ele cria as pastas, ele cria o modelo, ele cria a documentação, né? Ele tem acesso completo a todos os modelos. E qual que é o papel do colaborador? Né? Suponhamos que eu sou o editor, né? Sou a pessoa que está trabalhando com o modelo do processo, e esse processo é um processo de compras, tá? Só que assim, eu tenho alguns usuários chaves que eu gostaria de compartilhar para eles passarem a opinião deles, né? Olha, o processo é assim, o processo faz isso aqui, né? Ou essa atividade não é assim, aqui a gente tem atividades paralelas. Então, o que eu faço? Eu, como editor, eu convido outros participantes, né, como colaboradores, para eles poderem para que eles possam opinar no processo, tá? Então, o papel do colaborador é realizar comentários. O colaborador ele pode dar um ok, né? Quando a gente fala de compliance, ele pode dar um ok se ele está de acordo com aquele processo, né? E uma série de outras coisinhas que a gente vai ver por aqui, tá? Então, em modo geral, o serviço ele é composto por dois tipos de usuários: o editor, que faz o modelo, né, que cria o modelo, os documentos, e o colaborador, que colabora com esse desenho, né? Imagina, hoje a gente sabe que para levantar os processos, melhorar os processos, a gente tem que colocar um montão de gente numa sala, né? Ou ir aí em baia, ou usuário a usuário, né? Os usuários chaves, e perguntando, olha, é assim, é assado. Então, a ideia aqui é que você consiga fazer isso tudo de uma maneira online, tá? Sem a necessidade de colocar todo mundo numa sala e discutir processo, ok? Bom, o que mais? Outros benefícios, né? Então, com essas funcionalidades aí do Business Model, você consegue fazer com que a sua equipe trabalhe de uma forma mais inteligente e eficiente, né? É, como é que funciona isso, né? Então, além do acesso global aos seus modelos, né, que você pode submeter a revisões e melhoras, toda a sua documentação ela está armazenada na nossa cloud, tá? Então, é um serviço onde todos os seus modelos vão ficar armazenados na nossa nuvem, ok?
E sua equipe pode editar os modelos, alterar os fluxos, alterar a documentação e etc. Tá? Bom, aqui eu queria mostrar as funcionalidades que a gente vai ver na aplicação. Tá? Então, aquilo que eu estava comentando com vocês, olha, isso aqui é uma telinha, a gente vai ver tudo ao vivo, tá? A ideia aqui é contextualizar. Então, o que o editor ele vai fazer? O editor ele vai pegar um daqueles modelos, né? E ele vai convidar outras pessoas a participarem daquele modelo, né? Então, como é que é feito isso? Né? Você clica ali numa opção que a gente vai ver, o Visage abre uma caixinha, ele vai mostrar, você vai inserir os correios, né, das pessoas que você quer que participe do processo. Tá? Uma vez que você faça isso, qual que é a ideia do serviço de colaboração? As pessoas que foram convidadas receberão um e-mail, né? E uma vez que recebam esse e-mail, dão um ok lá, que estão de acordo, tal, né? Que aceitam, né, participar do processo, eles passam a colaborar, né? Ou seja, eles podem colocar comentários naquele processo. Então, você pode fazer um comentário no modelo do processo como um todo, igual a gente vê aqui nessa tela. Você pode fazer um comentário no diagrama, você pode fazer um comentário numa atividade, em qualquer um dos elementos. Então, o colaborador pode fazer isso, tá? Então, isso a gente vai ver também daqui a pouquinho, ao vivo. Bom, um outro tema também muito importante que a gente consegue visualizar nos serviços do Modular colaborativo é a cadeia de valor. Então, você consegue criar uma cadeia de valor, né, e linkar todos os seus processos a esta cadeia. Tá? E isso tudo você consegue compartilhar. Como isso é uma direção web, né, você vai compartilhar essa direção web com os colaboradores da companhia. Tá? Então, essa é uma outra funcionalidade bastante importante quando a gente fala de governança de processos. Né? A gente vai ver que também a parte de, quando você tem os processos todos centralizados num local, né, essa parte de governança fica muito mais fácil. Né? Você pode fazer buscas, a gente também vai ver isso mais adiante, de uma palavra de um processo, de um atributo de um processo. Tá? O que mais? Bom, quais são as vantagens de trabalhar com esse serviço? Né? É uma cloud dedicada, então não é esse repositório não esses documentos não ficam armazenados num servidor que é compartilhado entre os usuários de diferentes empresas, não. Né? É uma cloud dedicada, então cada cliente tem aí a sua cloud para armazenar os seus processos. Você pode trabalhar com single sign-on. Para quem não sabe, o que é o single sign-on? É você poder utilizar o teu usuário e senha, por exemplo, do Windows na aplicação. Né? Então, quando você se loga, quando você entrar no portal, ele já vai verificar que você está logado, né? Caso você tiver, por exemplo, na empresa, né? Ele vai verificar que você está logado e você não vai precisar se logar, tá? Então, você pode usar o mesmo usuário e senha do Windows, tá? Como autenticação. A gente vai ver busca avançada, então, como eu estava comentando, você pode fazer buscas por palavras, por atributos do processo, né? Você tem lá a visão de meus processos, que é isso? Toda vez que o editor colocar você como responsável daquele processo, né, você vai ter uma abinha, uma aba, uma seção, né, de meus processos, onde você vai ter a opção de colocar se você está de acordo com aquele processo, que você leu aquele processo. Tá? Isso também vai de encontro com a conformidade dos processos, que a gente também vai ver, e toda a parte de gestão de usuários, que você consegue fazer de uma forma bem simples. Tá? Então, falando de cloud dedicada, né? Então, cada cliente corporativo, os dados dos clientes corporativos são armazenados em storage isolado, né? Não é compartilhado, como eu comentei. Existem instâncias dedicadas, né, para o serviço do modular colaborativo e as companhias têm um domínio corporativo, né? Algo como https://model, né? Nome da empresa, visage.com. Tá? Então, cada empresa tem aí o seu domínio. Sim ou sai não, como eu estava comentando, você pode personalizar tudo isso. O serviço do Visage Modeler colaborativo, ele permite que se faça a autenticação do cliente aí através do AD, né, do Active Directory do Windows, ok? A sincronização de usuários
a sincronização dos usuários, ela é feita, como é que você faz a atualização dos usuários, né, a criação dos usuários? Você importa uma planilha, né, com todos os seus usuários já organizados por grupo, com os e-mails, tudo direitinho. Você faz um upload dessa planilha e aí você já tem o cadastro dos seus usuários. Tá? Se você precisa fazer alguma alteração, é só você fazer um upload com as alterações que você queira fazer. Tá? Bom, buscas do processo. Né? Então, como eu estava comentando, os usuários eles podem realizar buscas, tá? Diretamente no portal. Então, como eu comentava, você pode colocar uma palavra, ele vai buscar em toda a base de processos. Né? A busca é efetuada dentro dos elementos do processo e nas propriedades. A gente vai ver isso também. Então, uma busca detalhada, por exemplo, eu quero buscar algo específico em uma atividade, né, um nome, uma palavra, algo assim. Tá? O que mais? Publicação dos processos. Você tem todo um controle da publicação dos seus processos. Então, você vai conseguir ver tudo que está em rascunho, né? Tudo que está em draft e tudo que está publicado. Então, enquanto você está trabalhando na edição do seu modelo, né, ele vai estar como rascunho. E uma vez que você tenha terminado, você pode publicá-lo e disponibilizar isso para os usuários finais. Tá? Bom, como eu estava comentando também, aqui algumas telas de um cliente bem grande nosso. Né? A IKEA é uma empresa que faz móveis, né? Então aqui algumas telas para vocês verem como funciona. Então, na guia Meus Processos, tá? Você vai ter todos os processos que estão pendentes de alguma ação sua. Tá? A gente vai ver isso também ao vivo daqui a pouquinho. Então ele vai mostrar aí como pendente, ou se você aceitou aquele processo, você está de acordo com aquele processo. Tá? Existe uma matriz RACI, então em cada uma das atividades, ou num processo, em cada uma das atividades, você pode falar quem é o responsável, quem deve ser informado, né, quem é o accountable, é o dono daquela atividade ou daquele processo, ok? E a partir daí o Visage vai, uma vez que você publique esse processo, ele vai enviar um e-mail para as pessoas que estão ali, que as pessoas que participam daquele processo, vai mandar um e-mail para essas pessoas para darem um de acordo, né, se estão de acordo ou não. Então, aqui uma tela da conformidade dos processos. Tá? Então, aí você vê uma telinha onde fala, eu entendi o processo, eu estou de acordo, né? Eu entendo o processo, o modelo do processo. Tá? Então, isso aqui tem a ver muito com a parte de compliance. Okay? E a gestão dos usuários, como eu estava comentando com vocês, você pode fazer um upload com o nome dos seus usuários, e-mail dos usuários, nome dos usuários, áreas que eles trabalham, tá? Isso de uma forma muito simples, e aí você vai ter todo o controle, você vai poder ter toda aí a sua base de usuários e compartilhar os seus processos com o usuário que você queira, chamá-los para participarem e fazer tudo isso que eu estava comentando, ok? Então vamos ver tudo isso daí em funcionamento, tá, pessoal? Deixa eu só fechar aqui. A ideia era mostrar para vocês um pouco contextualizar, né, para ver o que a gente vai ver nessa apresentação. Só um minuto. E aí está. Vamos lá. Bom, vou falar um pouquinho, né, do Visage Modeler, para quem não conhece. O Visage Modeler era uma das ferramentas mais utilizadas para modelagem de processo, né? Não só pelo fato dela ser free, ok? Mas também dela ser muito amigável. Tá? Então, você faz aí, você desenha o seu processo, modela o seu processo de uma forma muito rápida, né? Ele é bem intuitivo, ele é bem simples de ser utilizado. Então, o que eu tenho aqui é o Visage Modeler, tá? Você pode baixar isso para o teu computador, fazer testes, verificar como isso funciona. Né? Muitas faculdades utilizam o Visage Modeler aí na, na matéria, né? Nas aulas sobre processos, utilizam o Visage Modeler para fazer apresentações de como funciona a notação BPMN. Né? O Visage trabalha com notação BPMN. Notação BPMN é uma das notações mais utilizadas no mundo também para gestão de processos. Tá? E lembrando que
Gestão de processos é uma disciplina, né, pessoal? Aqui a gente está vendo a ferramenta, mas eu não consigo enxergar a gente implementar a gestão de processos numa empresa sem a utilização de uma ferramenta, né? Então, uma ferramenta que te ajude a modelar seus processos, a documentar. Outra coisa muito importante é, você precisa entender seus processos, né? Saber quais processos você possui para poder propor melhorias, né? Trabalhar nesses processos e propor melhorias. A empresa que não conhece seus processos não dura muito tempo, tá? Então, o que a gente faz com o Visage Modeler? Tá? Aqui eu tenho um processo bem simples, né? É um processo de compras, onde a gente tem aí o solicitante faz a criação da solicitação, passa por um aprovador, o aprovador vai aprovar essa solicitação, né? Sim ou não. Aqui a gente tem um gateway, se ele não aprova, fecha o nosso processo, se ele aprova, passa para a seguinte fase, onde vai ter uma revisão aí, no caso, né? Coloquei aí é, uma atividade de revisão, e depois o comprador realiza a compra. Tá? Um processo bem simples, com algumas fases aí, da fase de solicitação, da aprovação, da compra. Aqui a gente tem os lanes, né, as lanes, que são as áreas que vão interagir nesse processo. Né? Então, a gente tem o solicitante, a gente tem o aprovador, a gente tem o comprador. Tá? Então, o Visage Modeler ele disponibiliza vários elementos aqui, nessa paleta do lado esquerdo, que eu posso ir arrastando e soltando para criar o meu modelo de processo. Tá? Então, é assim que eu crio um modelo. Né? O que mais eu faço aqui? Tá? Bom, por exemplo, nessa atividade, eu preciso colocar mais informações nessa atividade. O que vai ser feito? Pode ser que eu queira incluir um procedimento, pode ser que eu queira incluir alguma imagem, né? Ou alguns atributos que eu acho chave para essa atividade. Para você fazer isso, você clica com o botão direito em cima da atividade e aqui em propriedades você vai ter uma série de coisas, né? Uma série de atributos que vão te ajudar a modelar seu processo. Você tem aqui a descrição, por exemplo, né? Você tem o nome da atividade, você tem os participantes, então você tem o participante, quem é o dono dessa atividade, quem deve ser consultado, quem deve ser informado. Então, a matriz RACI está aqui, você cria os grupos de pessoas aqui, né? Informa para o Visage quais são os grupos de pessoas que devem fazer parte de cada uma dessas sessões. Né? Você tem também aqui uma seção de estendido. O que é isso? Você pode agregar, adicionar campos. Né? Então, suponhamos que, por exemplo, uma informação importante é o risco da atividade. Então, eu posso criar aqui um campo chamado risco. Né? Eu posso criar um campo de data, eu posso criar um campo para adicionar arquivos, né? Eu posso adicionar um campo para custo dessa atividade, classificação, enfim. Né? Eu tenho uma série de atributos que eu posso incluir, tudo para documentação, para documentar melhor aquela atividade ou aqueles elementos daquele processo. Tá? Então, basicamente, é dessa forma que a gente cria o nosso modelo e adiciona atributos a esse modelo para eu usar na minha documentação, ok? Bom, mas quando eu estou trabalhando de forma colaborativa, né, se a gente verificar aqui, se eu clicar em arquivo aqui em cima, né, eu tenho a opção de salvar o diagrama onde? Ou na minha máquina, e aí eu estou utilizando normalmente o Visage Modeler, né, o convencional, o free, mas eu também posso salvá-lo na nuvem. Né? Então, quando eu salvo o Visage na nuvem, né, esse modelo, perdão, na nuvem, eu começo a trabalhar com a parte colaborativa. E esse é o foco do, esse é o foco dessa apresentação, tá? Então, vamos lá. O que eu faço para trabalhar de forma colaborativa? Primeira coisa, eu abri um modelo meu, né? E como eu sou o editor, o que acontece? Eu sempre faço um checkout para poder editar o meu modelo. Por quê? Como você pode trabalhar de forma colaborativa, suponhamos que você vai convidar 3 pessoas diferentes para trabalhar nesse modelo. Né? Pessoas que vão ajudar mesmo a fazer a modelar o processo, né? Criar as caixinhas, né? As atividades e tal. Então, para que não haja conflitos nas alterações que você faz no modelo, o Visage tem esse controle de check-in e check-out, tá? Então, o meu modelo agora, ele está travado, né? Primeira coisa que eu tenho que fazer para alterar algo é
fazer um check-in, um check-out, perdão. Então tá aqui, ó, em cima, eu tenho essa opção de check-out, ou aqui, né? Ele está como somente leitura. Eu clico em fazer o check-out. O que acontece agora? O Visage ele bloqueia esse modelo de processo para o meu usuário, tá? Então, a partir daí, eu consigo fazer as alterações e mais ninguém consegue alterar esse modelo nesse momento, tá? Então, suponhamos aqui que eu não queira essa atividade de revisão, ok? Então, eu vou deletar ela aqui, vou clicar aqui, e vou puxar isso aqui mais para cá, tá? Ok, bom, fiz essa alteração no meu processo, tá? Então, aqui tá feio, vou jogar um pouquinho mais para cá. Estou utilizando as funcionalidades do Visage Modeler, tá? Então, para quem ainda não fez nada com o Visage Modeler, eu tenho todos esses elementos do lado esquerdo, eu posso arrastar um evento de início, uma atividade, daqui eu já puxo um gateway, e aí eu vou criando o meu modelo, tá? Como eu criei aqui esse modelinho bem simples, tá? Não vou usar isso aqui. Ops. Deixa eu colocar esse cara aqui de novo. E pronto. Tá? Então fizemos uma modificação, tiramos uma atividade do nosso processo. Né? Ah, quero incluir um campo novo. Ok. Clico com o botão direito em propriedades, como eu mostrei para vocês. Quero criar um campo estendido. Ó. Só clicar em adicionar um novo atributo. Ele vai me abrir uma caixinha e vai perguntar qual tipo de atributo que eu queira incluir. Tá? Então, ok. Estou aí mexendo no meu processo. Ótimo. Uma vez que eu já fiz todas as alterações que eu queria fazer, que eu tinha para fazer, né? O que eu faço? Eu faço um check-in. Tá? Então, quando eu fazer esse check-in, o meu processo já vai estar disponível para as pessoas visualizarem. Né? Então, uma coisa que eu queria mostrar agora é como é que um colaborador vê esse processo. Tá? Então, o que eu vou fazer, a primeira coisa aqui é fazer um check-in. Tá? Eu vou liberar esse diagrama. Olha só que interessante. Como eu fiz uma alteração no meu processo, né? A gente não falou ali naquela apresentação, mas é algo muito, muito interessante. O Visage ele mostra toda a alteração que eu fizer no meu processo, ele vai perguntar, né, se eu quero criar uma revisão desse processo, uma nova versão desse processo. Então, se meu processo tinha 4 atividades, eu tirei uma atividade, o que eu vou fazer? Eu vou salvar uma nova revisão, né? Então, eu vou colocar aqui algum detalhe, retirada da atividade de revisão, tá? Algo assim, ok? Clique em OK e o Visage ele vai criar uma nova versão desse processo. Então eu tenho o controle de todas as versões do meu processo, né? Como o meu processo nasceu, as alterações que eu fiz. Então a gente vai ver um pouco mais disso em detalhes, tá? Então, ok, fiz aí o meu processo, eu fiz a alteração que eu precisava fazer, né? E, bom, como é que eu faço para convidar outras pessoas da organização a participarem desse processo, a colaborarem com esse processo? Né? Porque eu vi aqui, essa atividade não estava legal, mas suponhamos que tem alguma outra coisa, eu preciso do input, né, do pessoal que trabalha nesse processo, para ver se ele está ok, para propor alterações, enfim, para eu ter um modelo de processo mais parecido com a realidade do meu processo que está em execução na minha empresa. Tá? Então, o que eu faço? Olha só. Eu tenho esse botãozão aqui de compartilhar. Tá? Então, eu clico nesse botão compartilhar. O Visage vai abrir uma tela onde eu vou ter que informar para ele quais são as pessoas que eu quero convidar para participar desse processo. Tá? Então, aí, olha só, a gente tem que adicionar um endereço de e-mail dessa pessoa. Né? Uma vez que você já tem todos os seus usuários cadastrados, é só você adicionar o e-mail da pessoa aqui, e aí você vai falar qual que é o tipo de acesso que essa pessoa vai ter. Tá? Então, basicamente você vai adicionar o e-mail, vai falar se essa pessoa é um editor ou um colaborador, como eu já expliquei. Um editor vai poder mexer no processo, vai poder alterar, criar novas atividades, aquilo que eu acabei de fazer, né? Através do Modeler, ou se essa pessoa vai ser um colaborador, se ele vai visualizar o processo e vai comentar, fazer comentários sobre o processo. Tá? Então é dessa forma que eu convido outras pessoas para participarem do processo. Tá?
Um outro ponto interessante é, uma vez que eu já tenha convidado essas pessoas, eu vou ter aqui um controle de quais são as pessoas quem é o proprietário, quais são os editores, quais são os colaboradores desse processo. Tá? Então eu tenho todo esse controle aqui no Visage. Tá? Bom, então convidei outras pessoas a participarem do processo. Por exemplo, convidei o João para participar desse processo, para ele revisar esse processo de compras. Tá? O que eu posso fazer aqui também, como eu mostrei, na matriz RACI, colocar o grupo das pessoas que eu quero que sejam responsáveis, que sejam informadas, etc. Tá? Então, uma vez que eu convidei essa pessoa vai receber um e-mail, né, falando que foi convidada, ela clica em OK para dar um de acordo, né, que tá OK, vai participar do processo. E aí, qual que é a visão do colaborador, né? Lembrando, o editor trabalha em cima do Visage Model, mas o colaborador vai ter qual visão? A visão do colaborador é uma visão web, tá? Então, os colaboradores vão acessar os processos através de uma direção web, ok? Então, pessoas que editam um processo, modelam um processo, usam o Visage Modeler, e aí a publicação do meu processo, a visualização desse processo, eu posso, os colaboradores vão visualizar dessa forma aqui, tá? Então, olha só, é o mesmo processo. Se eu clicar aqui em criar solicitação, a gente vai conseguir ver todas aqueles atributos do lado direito, né, que eu criei. Então, olha só, essa atividade aqui, eu tenho todos os atributos estendidos, estão aqui. Essa é a visão do editor e a visão do colaborador é essa aqui. Tá? Então, esse é o que o colaborador visualiza e é aqui que ele começa a interagir. Né? Então, eu convidei o João, aí o João vai ver aqui e vai falar, puxa vida, tá ok, tá, esse processo está ok, mas eu não sei, está meio incompleto criar solicitação aqui, tá? Suponhamos que ele está aí dando uma olhada no processo, ou ele fala, não, está faltando uma atividade aqui, né? Ou uma operação simples, criar solicitação. O que ele pode fazer? Ele clica nesse balãozinho aqui e ele pode adicionar um comentário. Não sei, alterar a descrição desta tarefa, tá? Então, por exemplo, ele está passando por aqui, clicou nesse elemento, clica em alterar a descrição dessa tarefa. O colaborador fez aí uma colaboração, tá? Do outro lado, eu como editor, né, o que eu consigo visualizar, tá? Eu consigo visualizar tudo que o colaborador fez, o que ele colocou de informação aparece aqui para mim. Então, olha só, alterar a descrição dessa tarefa. Então, ele vai mostrar o nome da pessoa que colaborou, né? E aí, eu, do meu lado aqui, vou receber uma notificação, né? E também vou conseguir visualizar essa informação aqui, alterar a descrição dessa tarefa. Tarefa criar solicitação. Ok, bom. Então, o que eu faria como editor, tá? Viria o comentário de outras pessoas também, se tem mais alguma coisa a ver com essa atividade. Caso não, faça um checkout, como nós fizemos, né? Vou mudar aí a descrição dessa criar solicitação para um pouco mais detalhado, né? Então, vou colocar aqui, por exemplo, criar solicitação de compras, tá? É uma alteração muito simples. Então, fiz aí uma alteração. Podia adicionar um outro elemento, remover um elemento, como nós fizemos, tá? Então, criar solicitação de compras. Se eu pegar agora e fizer um check-in, que eu poderia fazer também, responder esse comentário, tá? Então, clico nessa opção, ok, alterado, tá? E pronto. Quando eu fizer um check-in, o que acontece? Né? Aquele meu diagrama ele vai ser atualizado. Observe que ele está perguntando aqui se eu quero salvar uma revisão. Posso salvar ou não, tá? Nesse caso, não vou salvar, tá? Como uma revisão. Vou colocar aqui como não. E o Visage ele vai trazer essas alterações para que o colaborador possa visualizá-la na web, tá? Então, olha só. Uma vez que a gente realizou a alteração, nem precisava atualizar aqui, ele já tinha atualizado. Então, olha só, aquela alteração que eu fiz já está disponível, criar solicitação de compras, está aqui. Né? E se eu clicar
na aba de comentários, eu vou observar também que eu recebi uma resposta, ok, alterado, tá? Então, essa é a forma de colaboração entre colaborador e editor, tá? Você imagina o tempo que vocês ganham fazendo esse tipo de coisa online, né? Não tendo que agendar reuniões, reservar sala, que nunca tem, né? Aí a agenda de todo mundo é complicada. Então, dessa forma você consegue muita agilidade nessa fase de modelar o seu processo e documentar o seu processo, tá? Então, isso seria uma das funcionalidades do serviço de colaboração do Model, que é a parte de colaborar, criar, fazer comentários, tá? Bom, o que mais? Vamos ver que tem mais um montão de coisa aqui. Do meu lado direito, eu também tenho, por exemplo, o histórico das revisões que foram feitas, o histórico das versões. Então, se eu clicar aqui, eu vou ver que esse processo ele já tem 9 versões diferentes. Esse processo, a primeira versão foi criada em 10 de setembro. Né? Se eu quiser vê-la, é só eu clicar aqui, ó, ver a revisão. Então, o nosso processo era assim, olha só, não tinha nem aí a lane do pessoal de compras, tá? Aí a gente foi alterando, tá? E aí passou por algumas revisões em setembro, em dezembro, em janeiro, e essa última alteração que nós vimos, tá aqui, tá? Que nós fizemos, né? Tá aqui. Então, se eu verificar aqui, visualizar a revisão, essa é a revisão que a gente tem, né? A última, no caso, né? Observe que como eu não guardei uma, é, uma nova revisão, né? Quando eu fiz aquela alteração de criar solicitação, então a mais antiga é essa daqui, né? E se eu quiser voltar para atual, deixa eu só colocar aqui, eu consigo visualizar aí, ó, visualizar a última versão do meu processo, tá? Então eu tenho todo o controle das versões aqui também. Então eu tenho todo o histórico, poderia verificar o que aconteceu, quais foram as mudanças que foram ocorrendo nesse processo no decorrer da modelagem, tá? No decorrer dos dias, do ano, etc. O que mais? Também tenho uma seção que mostra o fluxo das atividades, né? Então, é como um log. O Visage vai registrando tudo que você vai fazer. Então, ó, você modificou o modelo de compras, o diagrama de compras. Você respondeu ao tópico alterar a descrição. Você fez checkout. Você fez check-in. Você criou uma revisão daquele processo. Né? Então, tudo que você vai fazendo, ó, isso aqui aconteceu hoje, tá? Na semana passada aconteceu essas outras coisas. Então, o Visage vai gravando esse log, tá? Das alterações que você vai fazendo, dos check-in, check-out, etc. Tá? Das revisões que você vai criando. Então, isso aqui funciona como um log. Tá? Aí um registro de todas as alterações que você fez no seu processo. Tá? Ali você tem as versões, como nós vimos, e aqui vai mostrando um passo a passo do que foi alterado. Ok? Bom, legal, pessoal. O que mais? Vamos lá. O que mais eu tenho aqui na versão colaborativa? Tá? Bom, quando eu defini na minha matriz RACE, né, quem deve ser o responsável, quem deve ser informado, enfim, aqui, né, o que acontece? O usuário ele vai ter uma seção de meus processos, tá? Antes de entrar nisso, eu queria falar de uma outra coisa, rapidinho. Falar um pouco da cadeia de valor, depois a gente dá uma visualizada nisso daí. Antes de falar dos meus processos, de falar dessa parte de compliance, né, queria falar um pouco da parte de governança. Então, como é que eu organizo os meus processos, tá? Dentro do Visage, eu posso criar, aqui, por exemplo, eu posso criar pastas, tá? E dentro das pastas eu posso criar os diagramas, tá? Por quê? Dessa forma eu organizo todos os meus processos, tá? Então, olha só, se eu pegar aqui, né, na minha home, né, eu tenho aqui vários processos de várias empresas diferentes. Né? E aqui eu tenho, por exemplo, a documentação dessa empresa, Agility Corp. Tá? Se eu clicar aqui, eu vou ver todas as pastas dos meus processos. Né? Então, aqui, por exemplo, eu consigo visualizar. Olha, eu tenho todos os processos de finanças, processos de recursos humanos, processos de TI, processos de marketing. Como é que eu fiz isso? Eu criei essas pastas aqui, né, como eu sou editor, eu crio essas pastas e essas pastas são refletidas lá no
na versão web, tá? Na web. Então, olha só, se eu quiser ver os processos financeiros da minha organização, clico aqui, ele vai me mostrar todos os processos. Esses processos aqui, deixa eu só tirar isso aqui daqui. Não dessa forma, assim. Eu consigo visualizar todos os processos. Os processos que estão publicados estão em verde, assim, tá? E os processos que estão em vermelho, eles estão em rascunho, estão em draft, tá? Então, aí eu tenho um controle daquilo que está publicado e daquilo que está que não está publicado, ok? Então, se eu quiser ver, por exemplo, o processo de compras, clico aqui, o Visage vai mostrar, eu posso configurar o Visage para apresentar uma primeira tela, né? E nessa tela eu posso ter manuais, uma série de informações que vai ser mostradas aqui do lado direito, tá? Então, eu crio atributos, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho manuais, se eu clicar aqui e expandir, eu vou ver uma tabela, tá vendo? Então, tudo isso aqui são criados com atributos, aqueles atributos que nós vimos lá no início, tá? Então, eu posso criar uma tela inicial assim, e daqui ir para o processo, tá? Então, ele vai me mostrar, por exemplo, o processo de compras, aí está, né? Ou eu posso também configurar ele para trabalhar da seguinte forma. Quando eu entrar dentro de uma pasta do processo, uma pasta de processo, eu posso ter acesso direto ao processo, não ter aquela tela inicial também, tá? Então, se eu pegar esse aqui de contas a pagar, clicar aqui, eu observo que eu vou diretamente para o processo, tá? Então, tudo isso você pode configurar, criar uma tela inicial ou não, tá? Então, aí eu consigo visualizar os meus processos por pastas, assim, ou ainda eu tenho a opção de visualizar através da cadeia de valor. Então, eu tenho uma cadeia de valor, está aqui, eu crio uma cadeia de valor, né? Aqui eu tenho os processos estratégicos, os processos core e os processos de suporte, tá? E eu linko os meus modelos a essas caixinhas que eu vou criando aqui. Então, por exemplo, quero ver os processos de estratégia de marketing. Clico aqui, ele vai abrir uma tela, por exemplo, inicial aí, como está configurado, e a gente consegue ver os processos de marketing, tá? Então, isso que eu queria falar de governança. Eu consigo criar as pastas para organizar meus processos, eu consigo criar uma cadeia de valor e linkar esses processos à cadeia de valor, tá? Tudo isso para organizar os meus processos. Eu consigo visualizar quais são os processos que estão publicados, quais são os processos que estão em rascunho, tá? Ok? Bom, legal. Então, essa é uma outra funcionalidade bem interessante quando a gente fala de governança. Tá? O que mais? Falando ainda de governança, eu poderia fazer o seguinte, né? Como eu tinha comentado com vocês, como eu tenho uma base única dos processos, então eu posso fazer buscas aqui e ele vai buscar em toda a base de processos que eu tenho alguma informação que eu digitar aqui. Então, se eu digitar aqui, por exemplo, compras, tá? Ele vai varrer toda a minha base, né? E ele vai mostrar quais são os processos aí que tem a ver com a palavra compras, tá? Então, se eu clicar aqui, ó, processo de compras, eu vou visualizar, ó, esse aqui é um outro processo de compras que eu fiz, tá? Processo pequenininho aqui de compras, tá? Mas posso buscar e pegar algum outro. Então, por exemplo, deixa eu digitar aqui de novo, compras. A gente clicou nesse aqui, né? Deixa eu ver se o outro. Eu tenho vários processos de compras aqui, porque tem vários. Ó, esse é um outro pequenininho que eu também tinha criado, ó, de uma outra empresa, tá? Então você poderia, se a palavra compras ou aparece em vários processos, em várias pastas, você vai conseguir visualizar, tá? E aqui, ainda falando de buscas, né? Eu poderia pegar, por exemplo, um atributo específico, tá? Eu criei aqui em espanhol um atributo chamado risco, né? De risco. Então, se eu clicar aqui, essa palavra, tudo que tiver relacionado com essa palavra em algum diagrama, ele também vai trazer, tá? Então, ó, se eu pegar aqui compras, olha lá nosso processo ali, né? Então, se eu clicar aqui, eu vou conseguir visualizar que existe um atributo chamado risco, tá? Tá aqui. Então, eu também tenho, falando ainda de governança, a possibilidade de fazer buscas personalizadas, buscas detalhadas, buscas avançadas de tudo que eu tenho na minha base de processo, tá? Bom, legal. Aí eu queria passar
para a funcionalidade de compliance, né? O que é o compliance? Compliance é aquilo que eu tinha comentado para vocês, né? No Modeler, no editor, no Modeler, como editor, eu coloco as pessoas que vão participar desse processo, quem deve ser consultado, enfim, né? E aí, aquelas pessoas vão ter uma aba chamada Meus Processos, e se tiver alguma coisa pendente para aquelas pessoas visualizarem, né, ou tomarem alguma ação, o Visage vai mostrar aqui. Então, olha, eu tenho uma ação pendente no diagrama 1, por exemplo. Tá? Se eu clicar aqui, ele vai me mostrar, ó, olha só, um modelo de processo, e aqui eu tenho pendente. E aí eu tenho as informações, eu tenho as perguntas. Eu entendi o processo, eu li o processo, estou de acordo com o processo. Clico nesses flags aqui, clico em aceitar. Uma vez que eu faço isso, né, o Visage ele vai colocar aqui, eu já revisei aquele processo, né, eu já dei um que estou de acordo com esse processo, e depois eu posso emitir relatórios para verificar quem da minha companhia já viu o processo que a gente já publicou, né, que está de acordo com o processo. Então a gente tem aí algumas coisas interessantes, né, que, por exemplo, numa reunião falando de um determinado processo, a gente fala, olha, o processo é esse aqui, né? Pessoal, vai lá, consulta e vê. Depois, se acontecer algum problema, né, o usuário pode falar, mas eu não sabia de tal coisa, mas eu não sabia que tinha que fazer isso dentro do processo, né? Enfim. Com essa funcionalidade, você tem todo esse controle. Então, o colaborador ele vai precisar entrar no processo, ele vai precisar dar um de acordo, que leu, né, o processo, que entendeu o processo, e aí eu tenho também todo esse controle, tá? Para saber quais são as pessoas que já viram, que colocaram que estão de acordo, tudo isso, tá? Então, pessoal, deixa eu ver se faltou alguma coisinha aqui. Tá. Bom, não. Então, mais uma vez, essas são as funcionalidades que o Visage tem quando a gente fala de colaboração, tá? Então, nós vimos aí eu poder colocar comentários, eu ter o controle de versões, né, das revisões, eu poder fazer busca, eu poder controlar através organizar os meus processos através de pastas, eu poder fazer buscas avançadas, né, eu poder visualizar a cadeia de valor, eu posso criar a cadeia de valor e linkar os meus modelos de processo. Né? A gente viu também essa parte de compliance. Então, isso são todas funcionalidades que você vai encontrar no Visage Modeler colaborativo. Tá? Outra coisa importante uma vez que você tem a subscrição, né, a assinatura do serviço, você pode personalizar. Então você vai colocar o logo da tua companhia, você vai poder ter as cores aí da tua empresa, né? Isso vai trabalhar, e você vai trabalhar com o Visage como um verdadeiro portal, tá? Então, recapitulando, o editor trabalha com o Visage Modeler, salva os seus modelos de processo na nossa nuvem, né? Não me preocupo com se o arquivo está lá, né? Porque tudo isso tem backup, claro, né? Não me preocupo com o servidor, aonde vai estar isso, né? Eu não preciso me preocupar, puxa, o servidor está no ar, né? Eu não tenho preocupação com infraestrutura, porque tudo isso fica armazenado na nossa nuvem, toda a gestão de toda a infraestrutura que está por detrás disso é feita pela nossa equipe, né? Lembrando que tudo isso é feito na rede da Azure, né, da Microsoft, ok? Então, todos os seus modelos vão ficar armazenados nessas instâncias dedicadas aí na Azure, tá, da Microsoft, ok? Bom, então, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Esse era o que eu queria apresentar para vocês, né? Aí, vou abrir esse espaço para dúvidas, né? Se tem alguma pergunta, mais informações quanto ao serviço do Visage Modeler colaborativo. Para aqueles que nunca viram um Modeler, o Visage tem uma documentação muito rica, tá? Então, se você entrar aqui em help.visage.com, tá? Você vai conseguir enxergar todos os nossos produtos, né? Então, todos, né? Eu falo todos. Nós temos o Visage Modeler, você vai conseguir ver informações do Modeler Free,
né? Você vai conseguir ver informações do serviço de colaboração. Só que aí, puxa, Christopher, eu quero ir um pouco mais além, né? Para quem também não sabe, e isso aqui está voltado ao pessoal que está fazendo modelagem de processo, documentação de processo, que tudo começa por aí, né? Mas para quem não sabe, você pode pegar aquele modelo de processo e transformar numa aplicação, tá? Com pouquíssimos passos, sem a necessidade de linguagem de programação, de entender de .NET, Java, Python, que seja, tá? Então qual é a jornada de você da transformação digital na sua empresa, tá? Você modela seu processo, documenta seu processo com o Visage Modeler, você pode trabalhar de forma colaborativa e ter todas aquelas funcionalidades que eu comentei através do serviço de colaboração, tá? Uma vez que eu tenho o modelo pronto, eu quero transformar aquele modelo em algo vivo, em uma aplicação, você utiliza o Visage Studio, tá? Então, para quem não sabe, o Visage não é só modelagem de processo, né? Modelagem e documentação de processo, não. Você pode pegar aquele modelo e transformar numa aplicação com 7 passos, é muito simples fazer a automatização de um processo, tá? Aí, o que é automatização de um processo? Cada atividade daquela vai ter um formulário atrás, você consegue fazer integrações com outras ferramentas, enfim, tá? E aí, no final, você vai ter uma aplicação. E essa aplicação ela é executada naquilo que a gente chama de automation, tá? Aí a gente tem o serviço de automação, que você pode ter os seus processos automatizados também na nossa nuvem, ou você pode ter os seus processos automatizados no servidor de vocês, tá? Então, aqui, voltando um pouquinho para o Modeler, né, você vai conseguir visualizar todas as informações que você precisa, ou em inglês ou em espanhol, dos serviços, tá? De como funciona o Visage Modeler, como funcionam os serviços, como eu faço para adquirir o serviço, tá? Então, você tem aí uma série de informações de como você começa a modelar um processo. Tem uma parte muito legal que é a parte de simulação, para quem não conhece. Eu consigo fazer simulações, então posso falar, bom, se eu colocar 10 pessoas numa determinada atividade, qual vai ser o meu tempo final do meu processo? Né? Então você pode fazer simulações do processo sem a necessidade de automatizar. Tá? Então, é uma sessão muito interessante a de simulação, tá? Isso ajuda muito, como eu estava comentando, eu posso simular, quero colocar mais pessoas, quero tirar pessoas do processo, quero aumentar um pouco o tempo dessa atividade, quero diminuir o tempo, qual que vai ser o tempo total do meu processo, quero verificar custo, quanto custa uma atividade, qual o custo total do meu processo, né? Qual que vai ser o tempo de ciclo do meu processo, enfim. Então eu consigo também trabalhar com simulações. Isso tudo dentro do Visage Modeler, tá? Então mais informações, help.visage.com, tá? Aí vocês vão ter informações não só do Visage Modeler, mas também do estúdio. Tem vídeos ensinando como fazer as coisas, não só do Modeler, mas do estúdio, tá? Lembrando que você também pode baixar o Visage Studio para sua máquina e fazer uma automatização de um processo de uma maneira free também, tá? Aí aqui fica o convite, vou abrir já para perguntas, aqui fica o convite também para vocês ficarem antenados lá na nossa página, sempre tem ali um novo webinar, né? Então fica o convite para um webinar que a gente vai ter um pouquinho mais para frente, falando do Visage Studio, falando de automatização, né? Então aqueles que não conhecem automatização, não sabem o que é, não sabia que a Visage tinha automatização de processos, fica aí o convite, né, de participar desse webinar também, tá? Então é só olhar na nossa página, a gente também vai estar fazendo uma divulgação, né, um pouco mais para frente, onde você vai poder participar e ver como automatizar os seus processos e ter aí benefícios ainda maiores, ok? Bom, pessoal, era isso. Deixa eu verificar aqui, aqueles que tiverem alguma pergunta, tiverem alguma dúvida quanto a o Visage Modeler colaborativo, né? Podem colocar aí na seção de perguntas, ok? E aí eu verifico qual a dúvida, qual a pergunta. Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Tudo certo? Tem uma seçãozinha aí do lado direito que vocês podem colocar a pergunta de vocês. Ficou claro o funcionamento da aplicação, dos serviços?
Vamos ver aqui. Ok. Bom, legal. Bom, pessoal, não tenho nenhuma pergunta, né? Espero que vocês tenham gostado da apresentação, tá? Lembrando que todas essas informações de como adquirir vocês conseguem visualizar no nosso site, tá? Para aqueles que não conhecem o Modeler, sugiro baixá-lo, né? E fazer aí alguns experimentos, criar o seu processo, documentar o seu processo. Uma parte também do Modeler que eu também não mostrei aqui, né? Que isso é uma característica do Modeler Free, é, e também, claro, está no serviço de colaboração, você conseguir gerar uma documentação de todo esse processo, né? Então, uma vez que a gente tem esse processo aqui, eu posso simplesmente publicar esse processo no Word e ele vai gerar um documento Word com o desenho, com todas as, com todas as informações sobre o nosso processo, tá? Todos aqueles atributos que eu criei, tudo isso eu tenho documentado. Então, puxa, quero a documentação? Clica nesse botão, gera um Word, por exemplo, você pode usar o modelo que vocês tenham, né, o modelo da empresa de vocês, né, e aí ele vai gerar um documento com todas aquelas informações, detalhando elemento por elemento, né, os atributos daquele elemento, enfim, tá? Então, é isso aí. Obrigado pela participação de vocês, pessoal. Aí fica o convite dos próximos webinars que nós vamos ter aí. Vamos ter webinars falando de insights que se consegue com o Visage Studio, né, com automatização de processos. A gente vai ter um webinar sobre como automatizar os seus processos, né? A gente vai ver o estúdio, o Visage trabalhando com RPA, com robôs, tá? Então fica aí também um convite de estar sempre dando uma olhada na nossa página para ver os novos webinars que aparecerem por aí, tá? De resto, muito obrigado pela participação de vocês e que tenham um bom final de semana. Muito obrigado, pessoal. Até logo.